Seja bem-vindo à sexta parte da resolução do exame de matemática de 2021 para a 12ª classe, primeira chamada. Esta sexta parte é composta de exercícios 27, 28 e 29, portanto é composta de 3 exercícios e estes 3 exercícios estão dentro do tema sobre sucessão numérica e aqui eu vou te ajudar a determinar o termo geral de uma sucessão, o limite de uma sucessão, assim como identificar uma sucessão infinitamente pequena. Vamos lá? O exercício número 27 tem o seguinte enunciado. Qual é o termo geral da sucessão 1, 4, 9, 16, 25, etc. E você sabe como determinar o termo geral de uma sucessão? Pausa o vídeo, resolva e depois comenta aqui embaixo. Para você determinar o termo geral de uma sucessão qualquer, você precisa em primeiro analisar como é que os números sucedem um ao outro. Porque por vezes a sucessão de certos números pode nos levar a uma progressão aritmética e isto acontece quando a diferença entre o termo seguinte e o termo anterior, o termo seguinte, o termo anterior, o termo seguinte, o termo anterior, quando subtraídos, vai resultar numa razão constante. E numa outra situação, podemos ter uma sucessão que nos leva a uma progressão geométrica, e isso acontece quando a divisão entre o termo seguinte e o termo anterior, o termo seguinte, o termo anterior, o termo seguinte e o termo anterior, vai resultar numa razão constante. E nesta situação, como você pode ver, 25 menos 16 vai resultar em 9, mas 16 menos 9 não resulta em 9. E muito menos 9 menos 4 não resulta em 9, nem 4 menos 1 resulta em 9. Então, esta sucessão não corresponde a uma progressão aritmética. E agora vamos verificar se ela corresponde a uma progressão geométrica. Ora, a divisão de 25 por 16 não vai resultar no mesmo valor da divisão de 16 por 9, nem da divisão de 9 por 4 e muito menos da divisão de 4 por 1. Portanto, esta sucessão não é nem uma progressão aritmética, nem progressão geométrica. E nestas situações, você precisa agora procurar uma saída que nos leva a determinar o termo geral desta sucessão, olhando agora cada termo, como é que é composto nesta sucessão um em relação ao outro. Por isso, tomando os termos 1, 4, 9, 16, 25 e por aí vai, percebe-se que cada um destes termos corresponde ao produto de outros dois termos iguais. Por exemplo, 1 é o mesmo que 1 vezes 1, e ainda 4 é o mesmo que 2 vezes 2, o 9 corresponde a 3 vezes 3, o 16 corresponde a 4 vezes 4 e o 25 corresponde a 5 vezes 5. E ainda, por via desta multiplicação do mesmo valor, nós podemos escrever 1 vezes 1 como sendo 1 elevado a 2 e 2 vezes 2 como sendo 2 elevado a 2 e 3 vezes 3 como sendo 3 elevado a 2, 4 vezes 4 como sendo 4 elevado a 2 e 5 vezes 5 como 5 elevado a 2. Com isso, você percebe que nestas potências, que correspondem aos termos da sucessão dada neste exercício 27, o expoente mantém-se constante e é igual a 2. O que varia é a base da potência, portanto a base varia de 1 para 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Portanto, estes termos, ora escritos na forma de potência, a sua base cresce como sendo n, dado que o n é um número natural, portanto, são valores 1, 2, 3, 4, 5 até o mais infinito. E o que acontece com a base destas potências 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, elevado a 2, dado que o expoente permanece inalterável. Portanto, o expoente é o mesmo para todas as potências, o que nos leva a crer realmente que os termos desta sucessão crescem segundo o termo geral n ao quadrado. E por via disso, escrevemos que o termo geral an desta sucessão dada é igual a n ao quadrado. E esta opção corresponde à resposta da opção C. O que você está achando da minha resolução? Comenta aqui embaixo. E se você quer receber mais vídeos como este aqui, você precisa se inscrever no meu canal e ativar o sininho para todas as notificações para não perder nenhuma aula. Porque é muita coisa de valor que eu posto aqui no canal
para ajudar alunos e estudantes a tornarem a sua aprendizagem um sucesso. E não se esqueça também de partilhar este conteúdo para os teus amigos do Facebook e para os teus grupos do WhatsApp, para que mais pessoas possam aprender esta matéria. Vamos agora para o exercício número 28. O enunciado do exercício 28 nos diz o seguinte: qual é o valor do limite quando n tende para mais infinito de 3n ao cubo mais 2n menos 1 a dividir por n ao quadrado menos 5? Será que o valor deste limite é menos infinito? É 1, é 3 ou é mais infinito? Pause o vídeo, resolva e depois comenta aqui embaixo. Ora, para você resolver com sucesso o limite de uma sucessão, você precisa ter em conta, tanto no numerador assim como no denominador, a parte do termo com maior grau, pois, fazendo certas transformações, as partes de graus inferiores tornam-se infinitésimos ou infinitamente pequenos. Por isso, para o limite dado no exercício 28, consideramos no numerador esta parte de maior grau, que é 3n ao cubo, e no denominador consideramos esta parte de maior grau, que é n ao quadrado. Assim sendo, reescrevendo este limite, passaremos a ter limite quando n tende para mais infinito de 3n ao cubo a dividir por n ao quadrado. Agora ficamos com um limite mais simples ainda de resolver, pois, repare, tanto no numerador assim como no denominador temos a variável n e nós vamos simplificá-la. Portanto, simplificamos o cubo com n ao quadrado, pelo que vai desaparecer n no denominador e no numerador vai sobrar n. Portanto, ficamos com limite quando n tende para mais infinito de 3n, dado que o n ao quadrado do denominador foi simplificado por n ao cubo, e assim sendo, vamos agora substituir o n por mais infinito, porque o limite é dado para n tende a mais infinito. Assim teremos limite quando n tende para mais infinito de 3 vezes mais infinito. Da multiplicação de 3 por mais infinito vai resultar mais infinito vezes mais infinito vezes mais infinito, o que vai resultar em mais infinito. E por via disso, a opção correta é a opção da linha D. E agora você percebe por que passar no exame de matemática e física ficou mais fácil? Entre no meu grupo do WhatsApp se você quer passar no exame. Vamos agora para o exercício número 29. O exercício número 29 tem o seguinte enunciado: qual é o termo geral de uma sucessão infinitamente pequena? Ora, para você saber o que é uma sucessão infinitamente pequena, você precisa ter em conta o seguinte, que o termo geral de uma sucessão corresponde a um infinitamente pequeno quando o limite desta mesma sucessão é igual a zero. Portanto, é uma sucessão cujos termos vão diminuindo de valor até zero. E tendo em conta esta ideia, para você identificar qual destes 4 termos corresponde a um infinitamente pequeno, você precisa calcular o limite de cada uma destas sucessões. Por isso, calculando o limite da primeira sucessão, dada como sendo o n é igual a n menos 1 sobre n, passaremos a ter limite de n menos 1 a dividir por n é igual a... Como se trata do limite de uma sucessão, nessa situação você precisa apenas considerar o limite dos termos de maior expoente, tanto no numerador assim como no denominador. Neste caso, você vai considerar o limite desta parte, cujo expoente é 1, dado que este termo com coeficiente 1, o n está elevado a 0, n elevado a 0 dá 1, por isso aqui n elevado a 0 se encontra omitido. E no denominador apenas temos o n, então consideramos ele próprio, e por isso passaremos a ter limite de n sobre n. E como você pode ver, simplificando n por n, este limite é igual a 1. Portanto, rejeitamos a opção A, dado que o seu limite é igual a 1. O que nós queremos é a sucessão cujo limite é igual a 0. Vamos agora calcular o limite da opção B. Para a opção B, teremos limite de n sobre n mais 1. Então escrevemos aqui n sobre n mais 1. E mais uma vez, vamos considerar o limite das partes com maior expoente,
Neste caso passamos a ter limite de n, como no numerador apenas temos um termo que é n, então escrevemos aqui n, a dividir por, aqui no denominador temos dois termos, o n e o 1, e o termo de maior expoente é este, que tem n elevado a 1, então escrevemos aqui n, e mais uma vez, simplificando n por n, este limite é igual a 1. Por causa deste resultado, para a opção B, rejeitamos, dado que o seu limite não é igual a 0, e vamos fazer mais uma tentativa calculando o limite da opção C. Assim, para a opção C teremos limite de n mais 1 a dividir por n, então escrevemos aqui n mais 1 a dividir por n, e mais uma vez escolhemos a parte de maior expoente que é n, então ficamos com limite de n no numerador, e no denominador, como temos apenas um termo, então ficamos com esse mesmo termo, e mais uma vez simplificando n por n, este limite vai resultar em 1, e por causa deste resultado para a opção C, vamos rejeitar e ficamos agora com a última opção, que é a opção D. Calculando o seu limite, teremos limite de 1 sobre n. O limite de uma sucessão é o limite cuja variável n tende sempre para o infinito. E como estamos a calcular o limite desta sucessão 1 sobre n, basta para nós substituirmos o n por infinito, dado que o limite tende para infinito. Então ficamos com limite, quando n tende para infinito, de 1 sobre infinito. Agora, repare que infinito é um valor muito grande quando comparado com 1, e dividindo 1 por infinito igual a 0. Isto equivale, por exemplo, a dividir um pão por toda a população de Moçambique. É só imaginar, você vai dividir o pão pelo meio e depois em 4 partes, em 8 partes, n partes, infinitamente o pão vai se tornar farinha, e nem cada partícula da farinha seria suficiente para distribuir a toda a população, e como tal, cada membro da população de Moçambique receberia 0 pão. Por isso fazemos essa analogia de que o limite de 1 sobre infinito é igual a 0. E como tal, escolhemos como opção correta a opção da linha D, que corresponde a um termo geral que é uma sucessão infinitamente pequena.